Fala galera, aqui quem fala é Felipe Uti da Comics. Aqui quem fala é Bruno Juvino, criador das Aventuras de Petros. E aqui é Mauro Torres, criador de Álvaro e Katrina. E de Chacal Negro, né? E Dino Kingsley, Banzai Girls, Comando Extra, e vai por aí. Mas o Chacal Negro tem que entrar também, porque hoje nós vamos falar de quê? De história de terror. Exatamente. Era o principal para falar. Ué. Com certeza. Nós temos aqui o Chacal Negro, o Azrael e o Bruno. Você já deu o nome dessa história? Cara, eu tenho um nome provisório que é Short Horror, mas pode ser que até lá vai mudar o nome. Bem, então por hora nós temos Azrael, Chacal Negro e Shock Horror. Maravilha. E nós vamos falar aqui um pouco de história de terror, podendo ver de livros, filmes, games, quadrinhos e aproveitar também para dar aquela puxada na nossa sardinha, né? Já que nós também criamos histórias de terror, né? Verdade. Eu vou puxar aqui, começando com uma história que, pra mim, até hoje, é o melhor filme de terror que já foi lançado, que é O Exorcista, o clássico. Cara, O Exorcista é um dos melhores filmes mesmo, porque ele consegue te colocar no clima da história, tipo, nesse ambiente de terror mesmo, não sendo esses filmes mais recentes em que você tem muito essa coisa do jump scare. Naquela época nem existia o jumpscare ainda, né? Então tem que focar o psicológico. Ele é um... Acho que você também ia dizer que ele é um filme que foca muito mais no psicológico, em afetar o seu psicológico, do que ficar dando sustinho, que basicamente, na minha opinião, não é um filme que faz só sustos, não é um filme de terror, assim, entre aspas. Ainda mais quando você começa a entender como os sustos são feitos, já sabe aonde o susto vai surgir, né? É verdade. À medida que você assiste muito filme, você já vai pegando o esquema de como é. Você vai, olha, nesse ponto aqui vai ter um susto. Exatamente, assim que acontece. E o mais cabuloso, a cara chama Linda Blair, fazendo o Exorcista, antes mesmo daquele momento que ela tá toda danificada já por causa do demônio, cara, a cara que ela faz é assustadora, véio. Ela olha pra você de um jeito que, assim, tipo aquele momento que tá com o psicanalista. Sim. É muito... Porque, assim, ele já consegue te colocar no clima do que tá acontecendo junto com... Porque eu acho que a música desse filme, ela foi muito perfeita pra causar o terror nele. E sabe uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção? A música clássica, o tema clássico do filme, só é tocado uma única vez no filme inteiro. Putz, esse eu nunca tinha percebido, não. É só tocado Também não uma vez. percebi isso. Pois é, eu vi alguém comentando, é tocado uma vez só, e pior, é no início do filme, onde nem, assim, nas primeiras cenas na cidade lá, acho que é São Francisco, ou seja, nem... É pra você ver como essa música é marcante. Então nem tava começando todo aquele negócio lá alguma coisa estranha dentro da casa, nem nada disso não. Já criava o clima de que já estava preparando o espectador para o que poderia acontecer. Pois é. E aqui eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que o Azrael, o primeiro volume dele, é totalmente inspirado no Exorcista. Porque o surgimento da Azrael já foi, eu vendo o filme Exorcista, eu pensava assim, se aparecesse um anjo no final do filme para poder derrubar o demônio. Aí esse anjo já, de repente, já veio a ideia do Azrael, e aí já começou a criar a história do que já tá sendo o primeiro volume de Azrael, né? E assim, a única medo que eu tinha é de copiar demais o Exorcista no primeiro volume, né? Porque a coisa que eu sempre quis fazer é focar exatamente isso. O Exorcista, no final, parece um anjo lá. De quebra, o Exorcista dizem que foi inspirado em fatos reais. O nome do garoto que tá que dizem que foi o caso real chama Robert.
Aí, se eu não me engano, o nome do garoto que eu coloquei na história é Roberto, porque, assim, eu não tô lembrado, porque o nome dele, ao longo dos vários anos que eu escrevi Israel, o nome dele cada hora é um diferente. Já foi menino, já foi menino, já foi Robert, Roberto. Então, assim, eu nem tô lembrado qual que é o último nome que eu coloquei lá. Tu é uma crise de identidade. É, crise de identidade. E alguém que você já leram o livro do Exorcista? Não. Não. Não, li o Assim, livro. Oi. Eu só conheço a história, assim, real dele, por causa de alguns outros podcasts de terror que falam sobre isso daí, mas eu nunca li o livro, não. O livro eu cheguei a ler, e assim, o Márcio queria dizer uma coisa? Não, eu não li o livro e nem vi as sequências, porque o clássico é o clássico. O melhor é assistir o primeiro e esquecer os seguintes. E todas essas cópias que foram feitas após este, porque clássico é clássico, e você tentar imitar uma coisa que já é perfeita por si só, fica meio complicado. Nisso eu concordo, embora na época que eu assisti o Exorcista 2, eu fiquei O Herege. O Herege, eu fiquei intrigado quando primeiro saiu o nome do demônio nesse filme, que embora dá pra fazer a relação lá no primeiro filme e tal, o nome dele só fala mesmo no segundo filme. Já que vocês falaram aí, acho que foi Oi? o Mauro falou, né? Tipo assim, já que o Mauro ele falou que as continuações do Exorcista não são boas, né? Eu acho que basicamente toda continuação de filme de terror não é bom. Você tira por quase todos os filmes de terror que todos eles são bem sofríveis. São mesmo. É raro alguma continuação que chega a ser pelo menos ao próximo do que foi o primeiro, né? Eu acho que só o Jason, né? Que o segundo filme é que foi o mais icônico. É verdade. É Porque quando o Jason realmente apareceu, né? Porque no primeiro ele não aparece. Porque no primeiro filme é só a mãe dele que tá matando. E ninguém nem lembra mais disso. É. Aí o segundo ele aparece, mas ainda usa um saco de pão. Acho que é no terceiro que ele começa a usar aquela máscara que ficou icônica, né? Sim. É a máscara de hockey. Isso, a partir do quarto já é tão assim, a mesma coisa que eu simplesmente. Eu assisti o primeiro, gostei, assisti o segundo, empolguei, o terceiro gostei, o quarto desisti. Aí tem o revolucionário Jason X, que ele vai pro espaço. Pois é, o Tinha que problema lembrar é que... esse. O problema é que quando as sequências começam a ser tudo igual, aí você desiste de acompanhar as sequências, é que quando sai uma boa, digamos assim, no meio de 15, saiu uma boa, você vai perder essa uma boa, porque você não tá animado. É verdade. É tipo que nem o Halloween também. O primeiro ele é muito bom e os restos acho que dos 8 ou 7 filmes é basicamente a mesma coisa. É. Já o Incluindo esse último. Oi? Incluindo esse último que trouxe de volta a Jamie Lee Curtis. Isso aí eu não vi. Isso eu tenho até que assistir. Acho que eu não tô lembrado nem de nenhum Halloween. Mas agora o Hellraiser é um caso um pouco diferente. O 1 é bom, a partir do 2 o trem já destrambelha tudo. Esse também foi um que eu só assisti o primeiro. Eu só assisti o primeiro. Eu não lembro de ter assistido o resto. Oi? Eu não lembro de ter assistido o resto, não. Eu sei que eu nem fiz questão. Sei que eu assisti. A última vez que eu assisti o primeiro Hellraiser foi em 2016, eu acho. Eu assisti, foi recente também. Foi depois disso, desse é 2018, 2019. E eu gostei. Aí fui o 2 já começou a ficar assim. O 3 foi de uma sensação que tipo, tô tentando dar uma consertada nos cagadas do 2. Mas não serviu pra ficar bom não. A partir daí só ignora o resto. Aí 4 consegue cagar tudo ainda mais. Essas continuações assim eu nem chego perto. E olha que eu gosto de filme trash.
Aí que tá, velho. Às vezes o primeiro é bom, aí você tem uma continuação, você anima. Pelo menos comigo é assim. Eu vejo o primeiro, gostei. Vejo que já tem algumas animações, animações, né? Continuações, e resolvo ver, né? Aí. Aí eu não sei se ou eu fico aquela sensação, né, de quero mais e não vejo o resto, ou eu desanimo, destrambelho tudo, desanimo de tudo de uma vez só, que nem aconteceu quando tava vendo Sexta-feira 13. Putz, antes eu tinha essa mesma sensação de que se eu comecei a assistir uma coisa, eu tenho que assistir até o final. Agora, bicho, se começou a desandar, tipo, paro logo. A mesma Acontece coisa a muito Hora do com série. Pesadelo. É, Eu também, a Hora do Pesadelo muito também é bom. bom. Muito bom. Mas teve sequências que foram sofríveis e outras nem tanto. Isso é verdade. E juntar Fred contra Jason. Ah, aquilo é horroroso aquele filme. Foi o que eu pensei. A única coisa que compensou naquele filme é o finalzinho mesmo, que é os dois brigando um com o outro. Não, que não faz nem sentido trazerem o Fred, tipo, dos sonhos pra vida real. Aquilo lá é uma coisa, parece que é coisa tipo produtor. Nós temos que fazer os dois brigar no mundo real. Como é que não vão fazer ele vir pro mundo real? Sei lá, inventa uma coisa, enfim, aí de qualquer forma. Tipo, acho que tipo, foi uma ideia jogada fora. O filme poderia ser tipo um filme bom e eles meio que seguiram uma cartilha de como fazer um filme de terror slash. Falando em filme de terror slash, nós temos também o Massacre da Serra Elétrica, é um que eu tô querendo rever até. Sei lá, eu acho que eu só assisti uma vez esse filme e nem eu mal lembro dele. O primeirão é bom, velho. Ô, Mauro. Oi. Você chegou a acompanhar o Exorcista lá no cinema quando saiu? Ou você já era mais. Não, ainda não tinha idade para assistir na época que foi lançado no cinema. Eu assisti no cinema, eu assisti na televisão mesmo. Sim. Assisti no SBT. Assistiu assim, foi muito depois de ter saído? Foi um bocado de tempo. Não, foi um bocado de tempo. Então você não conseguiu pegar como é que era a sensação que foi na época, não, né? Não. E ainda tive sorte de pegar a versão do diretor, que teve apenas algumas cenas a mais. Talvez não fosse assim tão necessárias, mas deu um conteúdo. Se é ou não necessário, não sei, mas tem a cena do diretor, que tem a cena a versão do diretor, né? É que tem a cena da escada lá da aranha, a Regan descendo em forma de aranha. Então isso aí pra mim já vale. Isso. Sensacional aquela cena. Porque assim, eu assisti o filme, já era mais pra década de 90 mesmo, já tava mais velho, quase anos 2000. Isso. Então, assim, isso. Já no começo da década de 90. Já era o quê? Quase 30 anos depois de ter lançado, velho. Imagina como é que era, que lá quando o filme saiu, a período devia ser muito mais conservador, achei o pessoal era mais religioso, imagina o impacto que saiu é muito maior. Sim, com certeza, foi bem mais impactante. E ainda teve essa questão do psicológico, né? Porque naquela época não se mexia tanto assim com gore ou com slash, não tinha essas coisas. Então eles tinham que mexer mesmo com o psicológico, com o lado moral. E havia questões ali morais também, que chocavam mesmo, porque era contra a moral e os bons costumes na época, né? Isso aí que eu queria ver, porque hoje esse já tem uma boa saturação, já a mentalidade é um pouco diferente, acho que é um pouco mais aberta e afeta um pouco diferente, né? Verdade, mas não deixa de ser uma obra-prima, muito bem produzido, dirigido, interpretado. Max von Sydow, esse cara é um ícone, mano. Esse cara, eu digo que ele é imortal, porque ele não morre nunca. Acho que no dia que disserem que ele morreu, eu não vou acreditar. Quem que você tá falando? Max von Sydow, que fez justamente o R, né? Exatamente. Esse cara não morre nunca. Morreu esse ano. É mesmo? Acabei de ver aqui. Março de 2020. É verdade? Que coisa, não é? Tá bom, aí eu digo, não acredito. Pois é, porque o cara viveu demais, rapaz. Foi há pouco tempo que eu vi lá que o cara tinha só uns
menos de 40 anos, ou tava na faixa dos 40 anos quando fez o filme. O quê? Pra mim ele tinha 70, 80 anos mesmo na hora que ele fez o filme. E o pior é que se for ver as fotos dele mais velho, é igualzinho no filme mesmo, assim. Os É igualzinho. Realmente, esse cara, ele fez pacto com o Drácula, sei lá, uma coisa assim. E assim, a diferença do livro a única coisa que eu vi que o livro é crescendo em relação ao filme é que no livro você tem uma sensação, passa uma sensação de que a Rega tá realmente definindo muito mais que o filme. O padre fica lá falando, não, ela não tá comendo direito, ela tá muito magra, ela tá se matando lá, tem que achar uma forma de poder ajudar ela logo e tal. Isso aí é muito mais martelado que em relação ao filme, mas o filme tem a visão, né, a parte da imagem que afeta, que eu ainda acho que melhor. E que pra época foi muito bem trabalhado. E aí sim, já que vocês voltaram a falar sobre o Exorcista, tem um outro filme que tá ali por aquele meio ali, que ele é tão bom quanto, que é a Profecia. Acho que esse eu não vi. Ainda hoje esse filme é bom. Ainda hoje é. O primeiro, vamos lembrar, o primeiro. Eu tô falando realmente do primeiro, porque o resto é sofrível. Mas o primeiro foi espetacular, marcou mesmo a época, na época marcou mesmo uma geração. Outro filme muito bem produzido e dirigido para a época e interpretações excelentes. As cenas de impacto. E é um daqueles filmes também que não apela pro susto, ele cria o clima de ter aquela sensação de te incomodar com o que está acontecendo, com todo o contexto da situação. Exato. Eu gosto desse tipo de terror, o terror psicológico, que cria o terror com suspense, o thriller, né? Que você não precisa jorrar litros de molho de tomate e cabeças de silicone para causar susto. Não precisa bancar o albergue. Exatamente. O que atualmente muita gente não gosta desse tipo de filme que a gente tá falando, que é o mais psicológico. Eles gostam mais desse filme de sustinho, que é mais gore. Realmente. E não só os filmes também, os quadrinhos, a literatura. Eu acho que o maior movimento é esse mesmo. É porque é o que choca mais, né? Tipo, você vê uma pessoa sendo morta de uma forma horrível, choca muito mais do que você ter um contexto de uma menina sendo possuída. Tem também o fato de você levar susto, né? De causar tensão. Se você não conhece digamos assim, toda os passos que é feito para dar o jump scare, você cai no negócio e realmente dá um impacto, né? Já o terror psicológico já pode depender muito de nível de imersão, acho que a crença da pessoa. Realmente não é para todos, né? Vai depender do momento de cada um. Isso é verdade. Tanto que, assim, acho que talvez em terror psicológico, filmes envolvem fantasmas, possessão, pode causar um impacto maior que se for fazer um filme que tem uma relação com monstros ou com zumbis, né? Que o fantasmas, possessões é uma coisa que está mais próximo, pelo menos assim. Pode ter gente que acredita, pode ter gente que não acredita, mas pelo menos tem gente. Zumbis não tem ninguém que acredita em existência, né? Porque fantasma já tá nesse negócio de cacar em religião, que muita gente acredita, e é muito mais próximo da gente. Exatamente. Igual, por exemplo, você pega o Bruxa de Blair, ele foi um filme que foi vendido como fatos reais. Aquilo lá realmente aconteceu, um grupo de investigadores que desapareceu mesmo, né? Sim, foi uma ótima jogada de marketing pro filme. Foi realmente. Até a maneira como ele foi rodado, como se fosse realmente um fake, um documentário fake.
Realmente, é o que começou a toda essa onda de documentários fake. Ironicamente, o primeiro filme que eu tive contato desse estilo é o REC. O primeiro REC. O espanhol mesmo. Sim, eu sei qual é. Assim, o meu primeiro foi o Bruxa de Blair mesmo, porque tem um amigo meu que a gente conversava muito sobre filmes, indicando, e a gente acabava sempre indicando filmes mais obscuros, de terror ou de outras coisas. Eu lembro, no caso, quando eu peguei o REC, um amigo meu comentou, tal, falando que o filme é muito bom. Então eu vou tentar, que vou baixar o filme, vou ver. Aí eu fui lá, comecei a assistir o filme. Nos primeiros minutos eu pensei, não, tem coisa errada, não quero ver documentário, eu quero ver filme. Aí quase que eu acho que eu fechei o filme, fui procurar alguma coisa, eu vi que parece que aquilo é mesmo, então tá, vamos ver como é que é o documentário, então. Aí de repente fui, opa, não parece que não é um documentário, é um filme e o cameraman vira um personagem interessante. Outro filme também nesse estilo, que também fez muito sucesso ali por década de 2010, ou acho que antes, eu não lembro exatamente a data, é Atividade Paranormal. Ah, sim. Fez muito sucesso, né? Na Assisti época que ele foi um, o lançado. dois, é o que ao longo do tempo vai começando a criar umas tramas muito mirabolantes, pelo que eu fiquei sabendo, que eu acho que eu parei no antes do 3. Eu tenho uma teoria que... Pode falar. Aquele Atividade Paranormal? Sim. Certo. Assim, eu tenho uma teoria sobre a Atividade Paranormal, que é que os melhores filmes são os de número ímpar. O primeiro, o terceiro, eu ainda não assisti o quinto, mas pra mim esses aí são os melhores, porque o segundo, o quarto, eles são horrorosos. Não. Falando em coisa que é mais próximo da. Quando puxa mais próximo da realidade, alguém já entrou naquele site assustador.com.br na época que o negócio tava no auge, lá na década de 90? Não, eu não sou dessa época. Eu sou, mas nunca entrei. Eu entrei nessa época aí, na década de 90, na época da internet de escada ainda, sabe? E assim, tinha altas fotos de fantasma e lá dizia na descrição: se você olhar a foto de fantasma por mais de 10 segundos, o fantasma vai atrás de você. Eu tinha meus 13 anos e eu realmente não tinha coragem de olhar as fotos por mais de 10 segundos. Isso me faz Imagina lembrar essa daquela proposta foto. 30 anos depois. Como? Imagina essa proposta. Imagina lançar essa proposta 20, 30 anos depois. Imagina como é que seria o chamado nos dias de hoje. Multiplicar o negócio através de um vídeo do YouTube, tá com o vídeo chamado no YouTube, dá aquela quantidade de visualização, aí até a Samara conseguir ligar para todo mundo, já passou um mês. Assim, eu não sei se vocês acompanharam essa parte da internet, mas acho que uns 2 anos atrás teve aquele meme da Momo, em que você adicionava o número do WhatsApp e você mandava mensagem, ela sabia de tudo, e começou até umas imagens que lá. Vocês viram? Não vi não. Deixa eu pegar. Eu acho que eu cheguei a ver a reportagem. Tinha até gente que tava falando. Eu vou pegar aqui um link para mostrar para vocês. Podem ir falando aí, enquanto eu procuro. Ok. Ô Mauro, puxa um filme aí, uma história de terror que você gostou. Bom, já que vocês começaram falando do Exorcista e falando de A Profecia, que está no mesmo patamar, se for fazer uma trindade desse... A Profecia é um que eu tô precisando de ver, que eu não vi. Assista o primeiro, A Profecia, que é excelente, está no mesmo patamar, está quase no mesmo patamar que o Exorcista. E se eu for fazer uma trindade, eu colocaria o Exorcista, A Profecia e o Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary. A gente não pode esquecer, quando se trata de terror psicológico, não pode se esquecer desse. O Bebê de Rosemary, que negócio, talvez a mentalidade da época,
alguns elementos aí, tipo, interfere, porque eu não tive essa sensação, quando assisti o Bebê de Rosemary, essa sensação de grande história. Não foi, pra mim, não foi impactante. É que o Bebê de Rosemary, ele cai num... Pode falar, mano. Não, pode falar. É que assim, na minha opinião, o Bebê de Rosemary, ele cai numa parada que é meio complicada, que é o terror do Inominável, que é o do Lovecraft, em que você acaba não mostrando o nome. Não mostrando o nome, não. Acaba não mostrando o que está realmente acontecendo. Isso aí realmente é algo que... E pior que eu ainda por cima, depois eu li o livro que é a continuação do filme, que é O Filho de Rosemary. Você fica no final do filme, você vê só o bebê, né? Que eu nem lembro se ele era deformado. Não, ele não mostra, ele corta antes, você só vê a cara das pessoas vendo o bebê, mas você não mostra, porque isso é o que faz o, entre aspas, terror do filme. Sim, então. Mas aí parou nessa parte, você não chega a ver o bebê de fato, você vê que o bebê nasceu e tal. Que talvez o bebê seja estranho, né? Mas aí depois do livro, já anos mais tarde, a mãe lá já passou o tempo, já... Como é que fala? Já passou muitos anos, ela entrou em coma, então assim, ela nem viu o que aconteceu depois, né? Aí ela acorda anos mais tarde, o filho dela já era grande, já era mais velho, já era um empresário famoso, assim, era muito elegante, muito sedutor, até ela sentir essa sedução por parte do filho dela. E no final tem um embate entre o filho e o Satã. Opa, tinha caído aqui. Eu vi, mas assim acabou pegando o que eu disse do mesmo jeito. Aí, eu falei que no final do livro, assim, há um embate entre o filho dela e o Satã, ou seja, o filho de Satã contra o Satã. Mas é aquele final galhofa, né? Deu uma sensação, assim. Então, assim, o livro, continuação, não serviu muito para melhorar a imagem que podia se ter do filme, não, sabe? Eu acho que essa história... Eu acho que essa história do livro retira totalmente a carga do filme, que justamente é para você não mostrar o que tem. Aí o livro passa a ser exatamente aquilo que evitou de mostrar no primeiro filme. Embora tenha um pouquinho... tenta um pouco de mistério de será que ele tem uma coisa diferente e tal, mas assim... É muito na cara que ele é filho de Satã mesmo, sabe? Então... Acho que você não consegue comprar aquela ideia de que talvez ele não seja. O legal dessa história é a questão moral em relação à mãe. O que a mãe deveria fazer? Deveria dar à luz ou deveria abortar? É outro filme que mexe de novo com a questão da moral e da ética da época, né? Mas era fato mesmo de que a gente já sabia de quem se tratava e coisa e tal. E esse combate aí entre filho de Satã e o Satã já gerou até um personagem na Marvel Comics. Seria o Mephisto o motoqueiro? Faz sentido. Mas é uma... Oi. Vou puxar um outro filme que é um pouco mais da época de 2000, que também é muito bom, que é O Exorcista de Emily Rose, que é uma história verídica. Realmente, a Annalise Mitchell, que é o nome da verdadeira. Já viu os áudios da verdadeira? Cara, é aterrorizante aqueles áudios. E o pior é que quando você assiste o filme, nos créditos já tem o áudio original. Tem? Eu não tinha precisado não, eu vi pelo YouTube. Se eu não me engano, no final do filme tem os áudios originais dela gritando. Eu lembro que quando eu fui ver, uma amiga indicou o filme, aí falou pra mim, lá fala que 3 horas da manhã é hora do demônio, então assim, se você acordar, depois você vê o filme, se você acordar 3 horas da madrugada, você realmente fica com o cozinho na mão.
Aí não tá, fui lá, vi o filme, 3 horas da manhã, da madrugada, realmente acordei. Rapaz, é porque esse filme é terrorizante demais, velho. É, Tipo, daqui os que a gente falou, acho que foi o que eu mais tive medo assistindo. os dois que eu acho mais aterrorizantes são o Exorcista e o Exorcista de Emily Rose. E tem um que eu tive medo na primeira vez que eu assisti, que é A Morte do Demônio. Que é o Evil Dead, né? Isso, esse mesmo. Só que hoje já, na verdade, depois de um bom tempo, já perde um pouco esse temor. Mas assim, eu acho que no caso foi mais na época de adolescência mesmo, na época que eu peguei. E vocês assistiram o remake que teve do A Morte do Demônio? Eu assisti. Ele é bom porque Ele é bom. Tem o remake, tem a série também, você viu? eu comecei a assistir, mas eu parei. Então, o filme eu achei ele bom, a sequência, assim. Eu comecei a contar uma outra história com a partir da mesma base, assim. Então, você não vai ter um personagem que vai ser o Ash lá, sabe? Porque na verdade, convenhamos, o Ash no primeiro filme não era aquele Ash que a gente conheceu com a No motosserra no segundo e braço, no né? terceiro. Isso. O Ash no segundo e terceiro parece que trocou o personagem. Verdade. Ele ficou mais cômico. O novo personagem. Ele foi por uma linha totalmente diferente. Ficou completamente tudo diferente mesmo. E assim, dentro desse filme do remake, você não vai ter então alguém que vai bancar o Ash lá, não. Mas acho que no geral é bem parecido mesmo. Na verdade, uma das coisas que vocês talvez esperem que um dos personagens vai ficar vivo lá, e o filme meio que vira esse no final, e na verdade um personagem que você não esperava que fosse o último sobrevivente, né? Mas o clássico ainda é melhor. Eu ainda tenho que assistir esse novo. Até que vale a pena. Eu acho que eu gostei do novo mais do que o da série do Ash vs Evil Dead. A série eu achei meio galhofa e desnecessária, tipo. E eu parei, acho que no terceiro foi quarto episódio, eu não curti muito não. Pois é, eu sei que assim que o filme começou a ter uma pegada de humor negro e tal, mas não acho que tinha ido tão pro lado de galhofa, assim. Então, por isso que ela meio que desanima mesmo. É como se a série tivesse virado uma sátira de si mesmo. Como na série Pânico. A série Pânico é praticamente uma sátira de si mesmo, uma sátira dos filmes de terror. Pânico, quando surgiu, eu já tava meio entediado de filmes slashers. Então, assim, eu nem me dei o trabalho de assistir o filme direito. Eu cheguei a assistir a trilogia, mas é desnecessário. Desnecessário até o quarto. Não sei nem porque ainda fizeram uma última sequência. Pois é. Não atraiu nem os fãs do filme da época. Ainda saiu uma série da série Pânico. A série eu assisti. E a série até que eu comecei a dar, quem sabe, pensar em dar crédito pro filme, que eu até gostei da série, mas... Assim, do Pânico mesmo, pra mim o que vale é só o Todo Mundo em Pânico. É o que tem um momento lá que a maconha fuma o cara. Sim, tipo, cara, é muito melhor do que o filme. Com certeza. Entendeu? O Todo Mundo em Pânico, realmente. A sátira da sátira. Aquilo ali tira sarro de tudo. É verdade. Aí voltando lá pro Exorcismo de Emily Rose, eu lembro de uma vez que eu tava em casa, aí 3 horas da tarde, assim, o tempo já tava tão fechado que 3 horas da tarde eu já tava acendendo a luz em casa. Aí eu olhei assim, tempo nublado, o tempo já tá fechado desse jeito, mas isso é tempo bom pra ver o quê? Filme de terror. Fui lá assistir O Exorcista, logo em seguida assisti o Exorcismo de Emily Rose, aí tava empolgado que o filme tá muito com cara de filme de terror. Tinha um filme de terror no cinema, que eu sempre quis ver um filme de terror de cinema que pudesse causar impacto, mas
Raro isso acontece. Aí então peguei o ônibus, fui no shopping, fui dentro do cinema lá, assisti o filme e saí decepcionado. Nem lembro o nome do filme, só sei que é uma porcaria. É algum exorcista, alguma coisa. Tem um monte de filme de exorcista, tem o exorcismo do Vaticano. Tipo, é aquela tentando surfar na onda do exorcista. Tem uns que não são tão ruins assim, mas tem uns que são terríveis. Eu vi tem um na Netflix que eu comecei a ver, assim, o padre começa a lutar contra um padre que já foi possuído por demônios, usa drogas e luta contra demônios com poderes sobrenaturais, sei lá. Bicho, isso aí já é filme trash, já não entra na categoria de filme de terror. E assim, é aquele filme trash que não se assume como trash, então ele quer se bancar como sério, então você não consegue levar, não é bom pra ser um filme sério e não é bom pra ser um filme trash, porque nem tenta ser um filme trash, então você não tinha nem paciência de assistir o resto do filme. Verdade. Aí, Sim. Não, pode continuar. Eu ia puxar outros dois filmes que são basicamente mais recentes. Mas se você quiser terminar de falar só aí sobre... Não, eu ia pedir exatamente puxar outro filme. Sim, eu vou puxar, tipo, o filme de um... São dois filmes de um diretor só. Deixa eu ver aqui o nome do diretor. Sim, o diretor é o Robert Eggers. Pra quem não sabe quem é esse diretor, ele é o diretor do filme A Bruxa e do filme O Farol. Que pra mim, cara, é sensacional. Tipo, A Bruxa realmente é muito boa, velho. O filme da Bruxa é muito bom. É muito bom, mas também é aquele filme que você tem que entrar no clima, você não pode estar mexendo no celular ou fazendo qualquer outra coisa. Uhum. Acho que... Sim, pode falar. Acho que, pensando exatamente que talvez se eu assistir hoje de novo o Bebê de Rosemary, eu consiga gostar mais do filme que na primeira vez que eu assisti. Porque a Bruxa, sei lá, tem uma pegada que lembra um pouco o que é o Bebê de Rosemary. Não revelar até o último momento. Se o que tá acontecendo é de verdade, é muito bom. E o Farol, ele tem essa mesma pegada também. Tipo, o filme ele só tem dois atores, que é o William Dafoe e o Robert Pattinson. O Batman. Com atuações... que atuações aí... Cara, é uma atuação incrível dos dois, se sustentando apenas com eles dois. E no final tem toda uma dúvida do que tem ali no Farol, porque o personagem do William Dafoe não deixa o do Robert Pattinson subir lá, e tem toda uma questão sobre atração sexual entre eles dois, que tipo assim, as teorias dos fãs que fazem. E no final tem toda uma coisa assim meio Lovecraftiana, de tipo, ele olhar pro que tem no Farol e não mostrar. Cara, é incrível esses filmes. Pra mim, tipo, foi um dos melhores filmes que eu assisti em 2020. Esse aí eu vou querer ver, porque eu não vi ainda não. Esse é o Farol, eu tô a fim de ver. E eu não imaginava. Pode assistir. E eu não imaginava que ele fosse um filme assim, puxado pro terror. Não, ele é muito mais um terror psicológico, aparecendo algumas coisas, mas ele não é daqueles que você vai apenas se incomodar do que está acontecendo. E para quem está ouvindo esse podcast e se interessou para assistir o Farol, ele é um filme todo em preto e branco, gravado naquele estilo mais antigo, em que você usa aquelas câmeras com um rolo de fita, que é aquela aparência mais quadrada, não é o widescreen. Pois eu acho que esse tipo de coisa aumenta a questão do filme de terror, uma coisa mais... essa qualidade de imagem mais antiga do que uma coisa mais moderna. É verdade. Porque você acaba não enxergando. Remete àquele clima sombrio, obscuro, bem próprio, né? Pra esse gênero de filme. Sim. Agora isso me lembrou de um filme, só que eu não lembro o nome do filme. Que é um filme baseado em...
Deixa eu ver se talvez alguém viu aí. Que é um filme que, assim, é sobre um ser que só anda no escuro, no meio das sombras. Ele foi o diretor, ele fez um curta animado de poucos minutos. Ficou esse curto, assim, deve ter uns 5 minutos só. O curto ficou tão Eu bom. acho que eu lembro. Aí o curto ficou tão bom que ele foi lá e fez um longa-metragem. Só que eu não lembro nem de algum ator mais peso que fez o filme pra tentar, pelo menos, puxar, assim. É um filme onde o fantasma ele aparece só quando tem a luz apagada e vai matando as pessoas, não é? Isso Bicho, mesmo. eu assisti esse filme na Netflix esse ano ainda, só que eu não lembro o nome. Eu achei esse filme muito bom, mas eu acho que eu preferi o curta-metragem. Sim. Você chegou a ver o curta-metragem? Sim. Você tem o curta-metragem e você tem um final alternativo também. Sim, o filme que tu tá falando é Lights Out, quando as luzes se apagam. Isso, quando as luzes se apagam. Porque eu acabei de lembrar desse, que até o diretor é o David Sandberg. Isso. Eu não sei se eu já fiz alguma outra coisa que fosse interessante, mas a curta-metragem também é muito bom, velho. E, inclusive, assim, é o cara que fez Annabelle 2, Shazam. E no curta-metragem, a mulher que aparece no início do filme lá, no caso falando longa-metragem mesmo, é a protagonista do curta-metragem. Então Essa eu não tinha reparado. A versão que ele fez, assim, com baixo orçamento, quando ele teve a oportunidade de fazer com grande orçamento, ele trouxe a mulher de volta. Ela não fez muita coisa mesmo, não, porque na verdade ela aparece logo no início, não lembro nem se ela morre ou se ela é a mulher que vai gritar. Ela é só um coadjuvante na história, mas assim, pelo menos ele trouxe ela, né? Ficou legal. Uma coisa que a gente pode reparar é que grandes diretores de filme de terror, eles vêm dessa coisa mais sem dinheiro para você conseguir fazer os filmes. Até o Sam Raimi, quando fez A Morte do Demônio, ele não tinha dinheiro. Os atores eles tinham que ir com a roupa do corpo para gravar as cenas. Pois é, eu que me lembro também que a Bruxa de Blair, os atores emprestaram os próprios nomes para os créditos dos filmes. O legal de se usar poucos recursos é que a gente pode aumentar a criatividade. Exatamente. É porque também não vai ter um estúdio por trás ditando regras, né? Isso. Verdade, tem muito filme aí que quando tem muito dinheiro acaba fazendo algo muito mais ruim, por causa que você pode basicamente fazer qualquer coisa com efeitos especiais. Isso é verdade. E quando eles vão pra esse ponto aí, muitas vezes o que eles fazem pode estragar e ficar mostrando o monstro pra valer. Sim. E um bom filme pra você exemplificar isso daí, tipo, a coisa certa a se fazer é o The Thing ou Enigma do Outro Mundo, que é o original, não o remake, que é um dos melhores filmes de terror que você tem nesse estilo. Sim. Esse aí eu acho que eu não vi. John Carpenter? Que é um dos... Dirigido pelo John Carpenter? Maior. Ele é como? É assim, tem uma base acho que é na Antártica ou no Polo Sul, uma coisa assim, em que os cientistas eles estão presos lá por causa, acho que da neve, por causa que tem um alienígena que ele toma o lugar das outras pessoas e vai matando as outras, assim. Eu sei qual que é o filme. Realmente. Não, eu não assisti ainda, mas ele tá na lista que eu tô querendo ver. Cara, assista, é um filme muito bom. Mas dê preferência ao original, não o remake. Depois eu vou ver. O original é com aquele cara que fez o... Ele até fez o Ego do segundo jogo, Guardiões da Galáxia, né? Kurt Russell. Kurt Russell era o ator favorito de John Carpenter.
Ele atuou na maioria dos filmes do John Carpenter. Ah, sim, depois eu vou pegar ele pra assistir mesmo. Aí, falando nisso, tem um outro aqui que eu não imaginava que fosse baseado em alguma coisa real também, que é Brinquedo Assassino. Sim, pior que é. Tem essa história aí, deve ser real. Sim. É uma daquelas histórias que, na verdade, a fatos reais não tem absolutamente nada a ver com o que foi o virado filme, né? Então, assim, você nem consegue ver aonde que se inspirou direito, mas é porque você tem um boneco, uma espécie de boneco voodoo aí, né? O Brinquedo Assassino, um que eu gostei muito, que quando eu era criança, eu tava doido pra ver e meu pai não deixava, meus pais não deixavam. Assim, o primeiro filme ele é muito bom. Uhum. Só que o resto é horroroso. A noiva do Chuck. O filho do Chuck também. Eu gostei do 2, gostei do 3. A partir da noiva do Chuck eu comecei a não gostar. Caralho, o filho do Chuck, bicho, é horroroso. Tipo, você ri e basicamente o filme todo. Ridículo. O filho do Chuck ficou uma coisa meio... Agora tem um outro filme também que é muito bom que eu descobri, acho que foi ano passado ou esse ano, não sei. Só que é outro dos filmes que o nome fugiu. Achei. Já fugiu, mas já apareceu aqui o nome. Que eu tava procurando na internet e achei. Vou conferir que esse é ele mesmo. Corrente do Mal. Nossa, esse filme é muito bom. É o daquele da mulher, né? Que depois que eles fazem sexo, passa aquela figura que vai percorrendo eles. Isso mesmo. Sempre uma pessoa vai ficar andando atrás pra te alcançar. Nunca vai correr. Bicho, assustador, bicho, esse filme. Aí, gente, vamos fechar esse podcast. A gente começa outro lá agora, porque vai entrar outra pessoa. Aí a gente já fecha esse aqui e começa essa parte 2. Então, faz um agradecimento aí. Você primeiro, Gil. Bruno. Beleza. Aí eu agradeço. Eu queria agradecer aí, tipo, ao Felipe, ao Mauro pelo podcast. Foi muito bom conversar sobre os filmes de terror. E quem quiser aí ver o meu material de história em quadrinhos, vão lá, tipo, na Comics, procurar por Mimosa e Gisele ou As Aventuras de Petros, ou você pode ir também no meu perfil do Instagram, tem lá todas as minhas tiras e é isso. Eu quero agradecer também esse podcast, por poder participar dele, e recomendar, como estamos falando de terror, recomendar as aventuras do Chacal Negro, que é a minha criação de histórias de terror, que está lá no site da Comics. Visitem lá, vejam a origem dele, e em breve um confronto entre ele e o super-herói milagre do desenhista e roteirista Denis Sobral. Vão lá, que vocês vão gostar, e até a próxima. Eu agradeço a participação dos dois aqui no podcast, foi muito bom gravar, e vai ter continuações, então ouçam os outros podcasts que vão ter aí também, sobre o mesmo tema, porque terror é muita coisa, a gente vai poder falar muito ainda sobre muita coisa. Nós nem sequer entramos em jogos. Nem jogos e nem HQs ainda. Exatamente, então nós temos muito ainda que podemos falar. Muito obrigado a todos e até a próxima.